Bom, então exercício 49, da página 20, lista 7, né? Suponha que a equação diferencial de primeira ordem dy dx igual a f de xy tem uma família a um parâmetro de soluções fxy que satisfaz esse teorema 1.2.1. Então, o que significa isso? Significa que uma família é um parâmetro, né? Significa que eu tenho uma função aqui, y de x, ela vai ser uma função, ali não é bom colocar f não? Deixa eu só ajustar aqui. A f já está ali, não é isso, né? Ela é uma g de x, c. Bom, um parâmetro. Esse c aqui é o parâmetro. Por quê? Para cada valor de c, você tem uma solução diferente. Então, por exemplo, quando a gente encontra, né? Se eu tenho uma equação de primeira ordem, y' igual a f de xy, vou colocar aqui uma y' igual a y, só para ficar bem fácil da gente ver. Quem que é a solução de y igual a y? Isso aqui é, né, y igual a uma constante e elevado a x. Então, esse aqui é o parâmetro. Para cada valor de c, a gente tem uma solução diferente. Por isso que ela é uma família a um parâmetro. Para cada valor de c, eu tenho uma função da família. Então, esse c aqui é o parâmetro. Isso que significa que uma família é um parâmetro. Então, bom, o que ele está dizendo ali? Né? Então, suponha que você tem que a solução disso aqui é uma família, um parâmetro, alguma coisa desse tipo, que satisfaz a hipótese do teorema 1.2.1, teorema de existência e unicidade, né? 1.2.1. O que diz esse teorema aqui? Se f é uma função, eu acho que é de classe 1, né? Pode ser, acho que tem que ser só, classe 1. Na segunda variável. Então, PVI, PVI é y igual a f de xy, y de x0 igual a y0. Claro que o x0 e y0 tem que estar num retângulo, né? Onde essa função ela é de classe 1 na segunda variável e contínua na primeira. Mas basicamente é isso, né? Então, se você tem esse problema valor inicial aqui, ele possui única solução. Bom, então o que ele está dizendo aqui? Então, que eu tenho que mostrar que uma região, tá? Escuta, porque duas curvas integrais diferentes não podem... Curva integral é a solução, né? Que a hora que eu determino isso aqui, ó, isso aqui é a curva solução, que é a curva integral. Tá? É obtida, né? Nesse caso aqui, integrando mesmo, né? Integrando aqui, eu vou obter uma curva que é integral. Aqui, claro, eu vou ter que usar ou que é equação linear, alguma técnica, né? Para determinar. Isso chama curva integral. Se quiser, né? Embora a gente não relacionou. Mas, por exemplo, eu posso escrever ela de outra forma assim, ó, y igual a y0 mais integral de x0 a x de f de x, y de x, perdão, de t, né? Y de t dt. Eu acho que eu não defini a curva integral, mas é isso aqui, ó. Então, essa função aqui é a solução desse problema aqui, né? E qualquer solução desse problema é dado para essa curva, por causa da unicidade. Por quê? Ó? Se eu derivar isso aqui, que é a curva integral, tá? Por quê? Então, se eu derivo essa função, observe que dá y' igual a f de x, y de x. Satisfaz isso. E y de x0 vai ficar a integral de x0 até x0, que dá 0, y de x0 dá y0. Tá? Bom, então, duas curvas integrais, né? Então, está falando isso. Se eu tenho
Deixa eu ver como que eu vou escrever isso aqui. No fundo, essa y aqui, né, é a g de xc que eu chamei lá em cima, tá? Então, digamos que eu tenho aqui a yc1, que é uma curva integral ou uma solução disso aqui, né, g de xc1, e yc2, que C1 e C2 são constantes, tá? Y de x, 2 de x, g de x, C2, né? Soluções do PVI, né? Ó, então aqui, soluções de um PVI. Então, bom, o que vai acontecer, né? Eu sei que yx0c1, isso aqui tem que ser igual yx0c2. Por quê? Por causa da unicidade de solução. Então, no fundo, né? Perdão, aqui é por causa da condição inicial, né? Desculpa. Condição inicial, as duas em x0 vale y0. E aí sim, pela unicidade de solução, a gente obtém que as curvas yc1 tem que ser igual a yc2 nesse retângulo. Então, você não vai poder ter duas soluções passando no mesmo ponto. É por causa da unicidade de solução. Tá? Então, observe que ela vai satisfazer o mesmo problema valor inicial. Y igual a f de xy, y de x0 é y0. Tá? Então, por causa da unicidade de solução, essas curvas, se elas coincidem em um ponto, elas têm que ser iguais. Né? Porque duas curvas não podem se interceptar ou ser tangentes, porque se elas são tangentes, elas se interceptam. Né? Então, no fundo, elas não podem se interceptar em nenhum ponto, porque se elas se interceptarem, elas têm que coincidir. Ok?